Vou passar agora para o irmão Newton a palavra. Boa noite, graça e paz a todos. Uma alegria, está sendo uma noite alegre para mim, principalmente. Bem, irmãos, o pastor Walter está viajando, né? E aí esse final de semana ele pediu para que um dos embaixadores pudesse trazer uma mensagem, né, hoje à noite. Isso nasceu de uma das lições que esse embaixador ele já chegou, né? E uma lição que quando ele apresentou nos tocou, né? Assim, a forma como ele falou, como ele apresentou, né? Tanto ele como o outro embaixador também. E os demais aí que vêm apresentando, né? Vem trazendo as lições. Cada vez que eles passam uma lição, a gente fica contente, né? Amém. Boa noite, irmãos. Eu tô só um pouquinho assustado, mas bem pouquinho assim mesmo. Eu fico muito feliz de estar aqui na frente, porque eu queria falar um pouquinho antes de a gente começar e passar para a mensagem, falar do quanto o Sr. Newton tem investido e trabalhado no Ministério dos Embaixadores do Rei. A gente começou há em torno de 1 ano e nós já estamos encaminhando para poder participar de um acampamento nacional do Embaixadores do Rei, lá no Rio de Janeiro, no Sítio do Sossego. É um homem que não tem parado de trabalhar, não tem parado de orar. Olha, gente, eu não sei para vocês, mas com a idade dele, ele vai 3 horas, domingo, 3 horas, jogar bola no sol, com um monte de moleque, e ele joga mesmo, o bichinho joga. Eu só tenho muito a agradecer ao Sr. Nito por estar aqui, porque todo o Ministério dos Embaixadores é algo muito importante para qualquer pessoa, para qualquer família, para qualquer igreja, que é preparar os jovens, preparar os menores, ensinar as crianças. Porque, querendo ou não, cada um de nós, eu falo agora um pouquinho para os jovens, e para quem é criança, cada um de nós vamos ser usados por Deus em algum lugar. Todos nós temos um chamado, e graças a Deus hoje eu tive o chamado de pregar para vocês. Amém, amém. Bom, eu quero começar pedindo para os irmãos abrirem a Bíblia em Marcos. A gente vai ler o capítulo 14, e a gente vai ler do versículo 32 ao 18. Para quem não sabe, eu comecei um trabalho de jovens lá na minha casa, chama SCJ, Seja Como Jesus, e lá a gente tem o costume, toda vez a gente vai começar a palavra, a gente vai ler, a gente vai pedindo para ler na ordem, cada um lê a palavra. E eu queria pedir para quem já tiver achado, puder começar lendo para a gente. Marcos 14, 32 ao 38. Amém, amém. Eu vou orar mais uma vez aqui, até para dar uma acalmada no meu coração. Pai do céu, Senhor, obrigado pela tua palavra, Pai, obrigado pelos seus ensinamentos, Pai, que o Senhor tem nos dado. Agradeço pela vida de cada irmão aqui presente e agradeço pela vida de cada um, individualmente, Pai. O Senhor sabe, Pai, o quanto está sendo importante para mim estar nesse lugar. Tanta gente que participou da minha fase criança, viu eu crescer, viu eu chegar aqui hoje. E eu só tenho a te agradecer, Pai, porque muitos deles, Pai, todos eles me inspiram, Pai. Todos eles me ensinaram algo, Pai, e eu só tenho a te agradecer. Obrigado, Jesus, que o Senhor venha me usar. No nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém. Amém. Bom, o tema da mensagem de hoje é vigiai e orai. Tem sido algo que Deus tem falado comigo. Eu vou testemunhar um pouquinho disso, porque eu tinha acabado de chegar da escola, minha mãe achou um livro antigo que estava lá em casa, eu não sei nem onde estava. Ela chegou para mim, me mostrou o livro.
e falou: lê esse livro, porque você vai tirar alguma coisa dele que pode ser que você vai usar na tua mensagem. E tirei, com certeza. Bom, antes de começar a introduzir tudo que a gente vai construir hoje, eu quero fazer uma pergunta. Quem nós somos? Eu acho que a gente está muito acostumado a ouvir a pergunta: quem é você? Ou perguntando: quem sou eu? A gente se pergunta muito, né? Quem sou eu? Mas eu quero perguntar: quem somos nós? Quem é cada um de nós? Sabe, todo mundo aqui é uma pessoa. Eu não vou tirar o mérito disso, não sei se tem alguém que é outra coisa, mas eu acho que só tem pessoa aqui. Cada uma dessas pessoas que estão aqui congregando nessa igreja hoje participam do corpo de Cristo. Participam da igreja verdadeira. Cada um de nós participamos. A gente tem ouvido muito uma mensagem do mundo de que, tipo, é sobre você e só sobre o que você sente, sobre o que você gosta, sobre o que te agrada, sobre o que são as suas ideias, o que são as suas opiniões. Mas a gente não foi chamado para olhar para dentro. Eu ouvi um pastor falando isso e eu achei muito lindo, que ele falou: Deus não deu os nossos dois olhos e não permitiu que a gente pudesse olhar para nós mesmos. Ele disse para a gente: nossos olhos só podem olhar para o outro. Ele não deu para a gente dois olhos para olhar para o nosso próprio umbigo e ficar pensando só no que a gente quer. Ele nos deu os dois olhos para que quando a gente olhasse para cada um de nós, a gente só visse o outro. E é muito bonito isso, sabe? Jesus ensina que o mandamento semelhante ao maior mandamento de todos é amar o próximo como a ti mesmo. Cara, que ensinamento forte. Amar o próximo é olhar para o outro e parar de olhar para você. É muito difícil, porque, bom, eu não sei os jovens, mas desde o momento que eu entro para a escola é tudo sobre mim. É sobre o quanto eu vou estudar, quem eu vou me tornar, onde eu vou atuar. Porque, entre aspas, é sobre eu ter sucesso, é sobre eu ganhar muito dinheiro, é sobre eu ter fama, é sobre eu ter poder. E tem sido, como que eu posso falar isso? Uma sensação muito horrível. Muito horrível mesmo. Sabe, a mensagem de que tipo é sobre você é muito gostosa de escutar na hora que você escuta a primeira vez. Mas quando você vive, pelo menos a sua vida inteira, e você não para de olhar para si mesmo, você só consegue olhar para você, você morre sozinho, não é? O que a gente viu com o Steve Jobs? O cara criou a Apple, é uma empresa que fatura milhões ou bilhões por ano, e ele morreu sozinho, na cama de hospital, com câncer. Nem a filha dele foi lá visitar. Isso é muito triste, é muito triste. E a gente não pode parar para pensar também que a nossa solução, que o nosso prazer tem que estar na outra pessoa. Porque também vai dar muito errado. Nosso prazer não está em ter relacionamentos. Bom, o mundo hoje tem pregado muitos relacionamentos sexuais, principalmente, entre qualquer tipo de gênero que exista, porque agora não existe mais macho e fêmea, agora a gente criou a ideia de que a gente é fluido. Eu já escutei gênero fluido. Eu fiquei uns 3 minutos pensando o que seria isso. Tá tudo nos falando para correr atrás de alguma coisa. Tá todo mundo mandando a gente correr, vai atrás de algo, porque todo mundo precisa de alguma coisa. Todo mundo precisa de alguma coisa importante. Obrigado, irmão Derso. Todo mundo precisa de algo. E a resposta que o diabo tem pintado no mundo e tem desenhado na mídia, nas agendas, nas empresas, em qualquer lugar. Se você sair na rua e perguntar para alguém qual que é o objetivo dela, qual que é o motivo dela estar aqui, ela vai falar, vai ser alguma coisa de ganhar dinheiro, vai ser alguma coisa sobre família. E não desvalorizando a família, é de extremamente importante a gente ter família, mas ela não é a coisa principal. Vai falar para você que o que ela quer é sucesso, o que ela quer é dinheiro, o que ela quer é fama, o que ela quer é ser feliz. Infelizmente, o diabo tem enganado muitos, mas muitos mesmo, com um prazer muito momentâneo, com uma ideia rápida de alegria e de felicidade, que passa rápido demais. Mas ele é esperto, né? É o nosso inimigo, ele vai dando, cada vez mais ele vai dando mais uma, ele vai te dando uma alegria, e aí depois ele vai te dando uma ideia e começa a sugerir outra ideia para você ficar feliz. E assim vai acontecendo, até o momento que você começa a usar drogas, até o momento que você começa a fazer sexo com qualquer pessoa, até o momento que a sua família não importa mais, o que importa é ganhar dinheiro, até o momento em que as outras pessoas são mais importantes do que Deus. Cara, que pesado. A gente, se não vigia e não ora, isso vai passar despercebido. E eu tenho visto
e lido bastante. Eu tenho lido um livro que, graças a Deus, meu pai comprou, chama Deuses Falsos, falando sobre idolatria. E ele fala da idolatria da família. Que quando a gente coloca a família no lugar mais alto, vai dar errado também. Existe um lugar que só Deus pode ocupar, que é o lugar principal, é o primeiro lugar. E a gente precisa ser esperto, né? Bem esperto. Nosso inimigo é esperto, ele é sobrenatural, mas nós temos a promessa de que não há tentação maior do que a gente possa suportar. Então, se a gente deixa passar uma tentação, é porque a culpa é nossa. Se nós pecamos, não tem como você falar, não, a culpa foi do outro, ou falar, foi ele que me provocou primeiro, ou dizer que o dinheiro que eu ia ganhar com aquela corrupção que eu ia fazer no meu trabalho ia ser muito maior, ia sustentar a minha família. Vocês entendem que toda hora a gente está tentando trocar o lugar de Deus? Parece que toda hora a gente está tentando colocar alguma coisa que a gente consiga controlar para colocar no lugar dele. Quando não é assim. É um Deus indomável, é o Deus soberano e todo-poderoso, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, acima de todos ele está. Não tem como você controlar o Deus que você serve. Tem como você acreditar que servindo ao diabo você vai conseguir controlar a sua vida, ou que você vai ter a falsa sensação de controlar a sua vida. Mas o Deus que a gente serve não se controla, não se compra. Da mesma forma que ele é o Deus da graça, ele é de graça. Não tem nada que você possa fazer para comprar ele. Então, eu quis introduzir todas essas coisas, sobre todas essas tentações, né? De dia após o outro somos tentados ou a pensar em nós mesmos mais do que no próximo, ou a trocar o lugar de Deus, ou pensar mais no nosso próprio desejo e se deixar levado por isso. Todo mundo aqui é feito de carne, né? Todo mundo, dia após o outro, acorda de manhã, levanta, e aí você acorda e já teve tanta vez que isso aconteceu. Aí você dá vontade de chamar o seu irmão, que está dormindo. Aí você vai lá e começa a gritar com ele para ele acordar. E ele vai lá e grita com você de novo. Deus não gosta de gritaria, está escrito. Paulo escreve que não é para a gente haver gritaria no nosso meio. Sabe, é muitas coisas rápidas, muito simples, muito rápidas, muito discretas, que podem nos levar. Então a gente tem que estar sempre vigilante. E por isso que eu quis trazer esse tema, vigiar e orar. A gente tem em Lucas 24, não sei se é o 24, mas falando sobre o fim dos tempos, falando que no fim dos tempos haverão, tem em Mateus também, haverão todos os tipos de homens que serão adúlteros, que vão amantes de si mesmos, um monte de coisa. Então, eu quero trazer esse tema em foque, vigiar. Eu quero lembrar de vocês a tentação de Jesus em Mateus 4, do 1 ao 11, que é quando acontece a tentação dele no deserto. E eu gosto muito de pegar essa cena e eu quero falar um pouquinho agora sobre identidade. Antes de Jesus ser levado ao deserto, jejuar por 40 dias e ser tentado, ele é batizado por João Batista e na hora que ele é batizado, o Espírito Santo desce do céu e diz: "Este é meu filho amado e quem tem o prazer." Naquele momento, Deus estava afirmando a identidade de Jesus. Você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Era isso que Deus estava dizendo. Era isso que Jesus era. Quem Jesus é. E aí, logo depois, ele é levado para o deserto pelo Espírito Santo, jejua 40 dias e é tentado. E, cara, eu ouvi uma pregação do pastor, acho que pastor Lucinho, ele falando sobre essa cena, e ele fala e ele mostra uma coisa que às vezes a gente não consegue reparar quando está lendo, mas eu achei muito interessante. Que ele falando que todo momento, o diabo começa a pergunta: se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, se você é quem você é, faça algo, me prove que você é quem você é. E o ponto... Eita, caiu o trem aqui. O ponto é que, se ele obedecesse ao diabo, ele estaria mostrando que verdadeiramente quem era o Senhor dele não era Deus, era o diabo, porque ele obedecia o diabo. Mas é interessante como que ele é questionado pela identidade dele e a resposta dele não é, tipo, eu sou quem eu sou, tá? Eu posso provar para você, e faz o que o diabo diz. A resposta dele é a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. E ele responde todas as vezes que o diabo, usando até a Bíblia,
para confrontar Jesus, a resposta dele é baseado na Bíblia, que ele responde todas as vezes, de uma forma muito bonita. Mas vocês estão vendo onde a identidade de Jesus estava afirmada? Antes de estar afirmada, bom, eu poderia falar que eu sou filho da Carol e do Roberto, que o meu irmão é o Josué, que eu sou um aluno de uma escola, que eu sou um bom jogador de bola. Eu podia falar qualquer coisa sobre mim e tentar afirmar minha identidade em qualquer uma dessas coisas, mas não funciona. São todas coisas que são muito rápidas e muito frágeis para que, em algum momento, se eu paro, eu agora vou pegar sobre a minha família. Algum dia, eu espero que daqui muitos trilhões de anos, os meus pais podem morrer. O meu irmão pode morrer. Daqui uns anos eu vou parar de estudar. Daqui uns anos eu vou parar de jogar bola. Daqui uns anos, tudo que eu firmava quem eu era vai acabar. E tudo que a gente coloca no lugar de Deus vai acabar rapidinho. Ele é muito bom em tirar. Os filhos dele, ele corrige. Precisamos estar atentos. A nossa identidade deve ser Jesus. E nada além dele. E dia após o outro, a gente vai ser tentado a tirar isso. Às vezes, para ser aceito em alguns lugares, a gente muda o nosso modo de falar. Às vezes, para ser o legal, a gente finge que a gente não conhece Deus. Às vezes, para continuar e tentar continuar vivendo, a gente finge que a nossa dor é forte o suficiente para fazer a gente trocar o nosso Deus. Às vezes a gente é forte o suficiente para aumentar o nível das nossas fraquezas, para tirar o lugar de Deus da nossa vida. Para começar a confiar mais no que as nossas mãos fazem do que nas mãos dele. Eu gosto muito da resposta de Deus para Jó. E Jó todo bravo, perguntando para Deus, por que eu estou passando por isso? Eu fiz o certo pelo certo. Os meus amigos vêm brigar comigo dizendo que eu pequei. E a resposta de Deus não é mostrando onde Deus estava quando Jó estava passando por tudo aquilo. Porque Deus estava lá, Deus estava com Jó. Jó cantava, Jó orava, Jó adorava a Deus naquela situação. Não era sobre onde Deus estava, era onde sobre Jó estava. É a hora que ele responde. Onde você estava? Quando eu firmei os céus. Quando eu medi a palmos o mar. A resposta dele é, eu sou grandioso. Eu sou acima de todas as suas dores. Eu sou acima de suas fraquezas. Eu sou acima de seus amigos. Eu sou quem merece estar no primeiro lugar mais do que qualquer uma das pessoas que existem nesse mundo. Mais do que qualquer coisa. Esse é o Deus que a gente serve. A gente pode se regozijar muito nisso, pode ficar muito feliz, e eu acho que é um ótimo motivo para cantar, para orar e para adorar. Mas é um motivo de vigiar. Nesse texto, eu quero ler de novo Marcos 14:38, que diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E a gente vai provar disso dia após outro. Nossa carne é muito fraca. É uma noite mal dormida e é o suficiente para a gente esquecer que existe o mandamento amar o próximo e começar a brigar com qualquer pessoa. É muito rápido. A gente é muito fraco. Então, esse é o motivo da gente vigiar. Eu queria que eu tivesse aprendido isso antes, que é a gente aceitar as nossas fraquezas e confiar no Deus que a gente serve, que é muito maior. Quando Deus responde para Paulo, eu me manifesto através de suas fraquezas. Cara, que lindo. Paulo, naquela situação horrível, Deus não diz para ele, isso aí não é nada, isso aí não é nada. Mas é a manifestação de Deus que faz Paulo esquecer das fraquezas dele e entender que Deus é maior do que as fraquezas dele. Cara, isso é muito forte. É muito forte. Eu quero testemunhar de um livro que eu li, chamava O Homem do Céu. E é um cara que sofre perseguição na China. E ele vai contando a história dele. Hoje ele tem um ministério muito interessante, chama Volta a Jerusalém. Se vocês quiserem pesquisar a respeito, eu recomendo, é muito massa. Mas o que acontece? Ele está num momento de muita dor. Para vocês terem noção de tão fraco ele estava com os ossos marcando. Prenderam ele, ele tinha ido orar. Prenderam ele. Encontraram, a polícia achou a casa deles, eu esqueci de explicar essa parte. Eles estavam indo orar e aí a polícia entrou no lugar, pegou cada um deles. E aí, gente? E aí você começa a ler e você começa a perguntar se você é crente mesmo.
prenderam ele e esticaram ele dentro de um carro para a van, para levar ele para a cadeia. De tanto apanhar, as algemas cortaram o pulso dele. Ele foi eletrocutado de diversas maneiras, com cacetetes elétricos. Socaram ele, pisaram nele, fizeram tudo que você pode imaginar. E a resposta que ele quis dar foi começar a perguntar para Deus: Deus, o que eu fiz para merecer isso? Eu estou orando, eu estou buscando, eu estou pregando o evangelho, estou fazendo a tua vontade, estou fazendo o teu reino crescer. Por que eu estou apanhando? Por que eu que estou sofrendo? Às vezes essa pergunta fica na nossa cabeça, né? A gente começa a olhar para o Instagram e vê aquele bando de gente que faz só coisa errada, cheio da grana, cheio de tudo. Parece que é uma fartura muito grande, mas espiritualmente não tem nada. Mas naquela hora, no momento mais difícil, é o momento que a gente vê quem nós somos feitos, do que nós somos feitos, e vemos Deus se manifestar. A resposta, ele começa a orar e a resposta de Jesus para ele é: eu sei. Que louco, né? O cara tá apanhando, sangrando sem parar. E a resposta de Jesus não é: eu vou te salvar, eu vou mandar anjos, vou matar um por um dos que estão te batendo. Não é: eu vou mandar todo mundo pro inferno. Nenhuma dessas respostas. É: eu sei. Ele quis lembrar ao irmão Yun, que é o nome dele, quem ele era. Qual é o tamanho do nosso Deus? Não se pode medir, não se pode comparar com ninguém. Eu acho muito importante essa questão do vigiar. Porque às vezes a gente não vai perceber, às vezes vai ser muito rápido, às vezes o diabo vai sugerir uma coisa que na hora parece boa e vai começar a controlar nossas vidas. Tem uma frase que o cara fala naquele livro que eu citei do Deuses Falsos, é que todo ídolo vai escravizar você. E ele vai falando sobre quando você coloca dinheiro no lugar de Deus, te escraviza. Você vive agora em prol do dinheiro. Agora o que é importante é o ganhar dinheiro, é o conquistar o mundo, comprar tudo, comprar a Apple, comprar o Elon Musk. Agora aí ele fala sobre amor. E aí eu li bastante, eu achei muito forte, sobre que todo mundo está esperando a solução da sua vida no outro, e você nunca vai achar no outro, porque o outro é muito mais falho do que Deus. E, cara, ele vai falando sobre isso, e você vai começar a olhar para você e fala: caraca, eu tô me vendo aqui, parece um espelho. Eu tô querendo solucionar meus problemas em todas as coisas, em todas as pessoas, menos em Deus. Em Mateus 6,33, Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas. Não é aquela coisa que você gosta, é todas as coisas. É respirar quando você acorda. É dormir bem à noite. É ter paz em meio à aflição. Todas as coisas. Tudo. Tudo de tudo. Eu vou te dar. Mas é eu em primeiro lugar. E teve uma frase que eu falei há muito tempo no SCJ, mas eu lembrei porque ficou muito marcado no meu coração. É que obedecer a Deus não é sobre amar a Deus, é sobre, às vezes, amar a si mesmo. Porque você para pensar. Deus que sabe o final de todas as coisas, ele não sabe que se o que você fazer de errado vai te mandar pro inferno, vai te matar, vai te dar uma dor no coração que você pode se suicidar. Ele sabe de tudo. Ele mandou a gente amar ele mais do que todas as coisas, não era porque ele queria colocar um fardo muito forte, um peso que a gente não conseguiria aguentar, porque ele é santo e nós não somos. Ele queria nos proteger. Sabe, eu cresci um pouquinho assim, e eu tenho visto umas coisas que meus pais me mandavam, e naquela época não parecia fazer sentido algum. Mas hoje eu entendo que eles estavam me protegendo. E com cada um de nós é assim. Às vezes a gente tem tanta dificuldade de confiar na vontade de Deus para as nossas vidas. Então, a gente tem tanta certeza de que a gente consegue pensar melhor que Deus. E eu sei que o nosso pensamento pode parecer que a gente não é assim. Que a gente fala, não, mas é porque, olha, se eu fizer isso, vai dar certo também. Mas a gente está querendo encobrir algo que é, eu acho que eu sei mais que Deus. Às vezes a gente está tentando encobrir tantas coisas ruins, tantas falhas dos nossos corações,
para esconder que a gente não quer obedecer a Deus. Quando, na verdade, Jesus nos chama do jeito que nós somos, com cada falhinha, cada mínimo detalhe das nossas fraquezas, cada coisa que nós vamos fazer de errado, ele nos chama, ele diz: vinde a mim. E eu achei muito louco que um pastor me fez pensar sobre isso, que é, Jesus não chama primeiro você para ir de fazer discípulos. Chama primeiro, vem a mim. Vem a mim, do jeito que você é, do jeito que você é falho, do jeito que você é ruim, porque a gente é ruim mesmo. E chama, vem até mim. Porque não é nada que a gente possa fazer que possa nos purificar. Não é nada que a gente possa fazer que possa aperfeiçoar os nossos corações. Não tem nada que a gente possa fazer. Nada mesmo. O ponto está em aceitar isso e escolher o que Deus nos disse para fazer. E fazer. Ir até Ele. E Ele vai nos curar. Ele que vai mudar a nossa história. Ele que vai transformar a situação. Ele que faz. Quando a gente vai. E dia após o outro, tem ficado cada vez mais perceptível o quanto todo mundo tem decidido abandonar Deus. Sabe, é meio triste porque eu vivo no ambiente escolar e eu tô acompanhando os jovens da minha idade. E é complicado, cara. É complicado. Esses dias, foi essa semana. Uma menina da minha sala tinha acabado de terminar com um cara. E aí ele foi chorar no banheiro e eu tava lá e eu não sabia, né? Mas ele foi chorar no banheiro e aí eu vi ele chorando, abraçando um outro cara da minha sala e eu fiquei, cara, o que tá acontecendo? Aí ele me explicou, aí eles me falaram, né, o que tinha acontecido e o cara começou a chorar e juntou no banheiro. Aí juntou um monte de menino. Aí você já pensa o que começaram a falar. Não começaram a falar, cara, sente sua dor, sabe, respira, tá tudo bem, cada um tem a própria escolha. Não, começaram a falar mal da menina. E aí eu fiquei olhando para aquilo e falei, cara, eu sabia que não era a minha hora de falar, então eu fui embora, esperei, e até que Deus falou, vai lá falar com ele. Aí eu fui lá, falei com ele. Mas o ponto é que tá todo mundo te dizendo os caminhos que você pode seguir, e tá todo mundo pensando que, tipo, se eu fizer isso, vai dar certo. Se eu fizer isso ou outra coisa, vai dar certo. Tá todo mundo pensando que, tipo, tem solução em qualquer outro lugar, menos em Deus. Que doido. Se a primeira coisa que a gente fizesse quando recebesse uma notícia ruim fosse orar, será que a gente ficaria tão triste? Será que se a primeira coisa que a gente fizesse quando pessoas que a gente ama fizessem mal a nós, se a primeira resposta nossa fosse orar, será que os nossos dias seriam tão ruins? Será que quando nós somos demitidos, eu não fui, né, graças a Deus, mas será que quando somos demitidos, a nossa resposta tem sido orar? Tá quase. Será que quando nós somos perseguidos, quando somos odiados, a nossa resposta tem sido orar? Será que nossa resposta tem sido confiar em Deus? Foi o tema das últimas mensagens da STJ, foi sobre confiar em Deus. Temos confiado no Deus que a gente serve. Precisamos vigiar mesmo. Em todo lugar vão pregar para nós uma ideia de que a gente consegue, que você consegue. Eu não consigo nem pregar aqui. Eu não consigo falar com ninguém sobre Jesus. E tudo que eu acho que eu sei fazer, na verdade, eu não sei. E aí? Todo mundo está tentando sair dessa realidade horrível que é que a gente é ruim. Tem colocado várias coisas no lugar para encobrir as falhas de cada um, para encobrir a situação ruim que temos vivido. Quando a resposta que Deus pediu para cada um de nós é: tá bom, eu sei que você é horrível, eu sei que você é meu inimigo, eu sei que você peca contra mim dia após dia, sei que o que você faz quando você acorda, eu sei de tudo que você pensa sozinho, eu sei o que quando você passa na rua e olha para alguém e deseja aquela pessoa, eu sei de cada coisa, eu sei quem você é, mas independente de quem você é, eu escolhi te amar porque eu sou quem eu sou. E é muito louco, porque a gente volta para o lugar daquela resposta que Deus dá para Moisés, quando Moisés pergunta quem o Senhor é, quem eu devo dizer para os israelitas, quando eu chegar lá para dizer que Deus decidiu libertar o povo. A resposta de Deus é: eu sou quem eu sou. A manifestação de Deus é o que nós precisamos dia após o outro.
Precisamos vigiar. Porque é muito rápido para o diabo nos distrair. É muito doido, porque ele sempre vai te dar uma coisa que no momento parece que é tudo de bom, mas depois vai te matar. E você não faz nem ideia. Precisamos vigiar. O diabo sabe muito bem o que tem em cada um dos nossos corações. Ele sabe qual é o nosso desejo, porque eu vou abrir rapidinho em 1 Coríntios 10. Se vocês quiserem abrir também. Foi um texto que... Tô tentando lembrar. Hebreus 10, gente, foi mal. Aqui... Hebreus 10. Não tô conseguindo achar. Hebreus 11. Mãe, onde é que tá o texto? Não há tentação maior do que vocês possam suportar. Não tô conseguindo lembrar mesmo. Bom, eu sei que naquele texto ele fala sobre isso, dizendo que não há tentação maior do que você possa suportar. E que nas nossas tentações nós somos atraídos pelo nosso próprio desejo, seduzidos por ele. E é isso que acontece. Eu abri em 1 Coríntios, toquei para Hebreus, né? Aí a gente finge que não aconteceu. Bom, todos nós, dia após o outro, temos sido seduzidos pelo diabo. Todo dia após o outro ele vai colocar coisa que para nós, aos nossos olhos, é agradável e bonito. Para nós sermos levados e pecarmos contra Deus. Precisamos vigiar. Tem coisas que são muito simples, tem coisas que são absurdas. Mas para quem é crente sabe que as coisinhas simples vão passando e até que essa coisinha simples cresce e se torna algo que é realmente perigoso. Que realmente pode causar uma destruição maior. Mas Deus diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Não é porque o salário desse pecado e desse outro pecado e mais desse pecado leva à morte. É porque todo pecado leva à morte. Precisamos vigiar. Eu quero trazer o texto de Efésios 6:13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Sabe, eu falei muito agora sobre essa questão de um dia após o outro, mas eu quero falar, e quando o dia chegar? E quando o dia em que nós vamos ser perseguidos e odiados por amar Jesus? Isso já não tem acontecido em tantos lugares? Na China, países islâmicos. Não tem gente sendo perseguida e morta por acreditar no Deus que a gente serve? E nós que estamos aqui, em paz, que nós podemos buscar Deus dias após o outro sem se preocupar. Temos tranquilidade para buscar Deus, né? Esse povo acorda... Eu li esse livro do irmão Yu, ele conta a história de gente que acordava de madrugada para se batizar no rio. No rio gelado, congelado, sem brincadeira. Eles abriam um rio onde estava congelado, mergulhavam a pessoa e a pessoa era batizada. Cara, que é isso? Que evangelho é esse que a gente tem vivido, que a gente entra numa igreja, a gente canta as músicas, no meu caso eu toco a bateria, mas daí a gente sai de lá e aí muda tudo. Que evangelho é esse que aí a gente tem um momento muito forte com Deus, mas aí passa para outra situação e aí a gente esquece que Deus existe? Deus nos chamou para caminhar com Ele, dia após o outro, momento após o outro, tempo após tempo, minuto após minuto, segundo após segundo. É o dia inteiro andando com Ele, não é uma caminhada que a gente faz na hora que a gente acorda e o resto do dia você vive como você quiser. Não tem como servir dois senhores. E eu sei, todos nós somos suscetíveis à falha, com certeza. Mas se a gente peca, é porque a escolha é nossa, não é? O desejo é nosso. Quem vai lá e faz não é Deus. Às vezes a gente tem esse treino de jogar as culpas de Deus. Fala, não, Deus, é porque a tentação foi muito forte. Não, Deus, é porque eu não percebi aquela hora. Tem coisa muito consciente que a gente está fazendo dias após o outro e está fingindo que não tem nada acontecendo. Como se Deus não visse o que a gente faz. Mesmo que a gente decida ignorar, Deus vê. Precisamos vigiar. Porque
tempos muito piores que esses vão vir. Em que ou você ama ou você morre. E morre mesmo. Eu falo espiritualmente. Ou você ama Jesus e sofre até as últimas consequências. Segue o caminho da cruz, sem ter medo. Sem ter medo. Porque você confia nele. E passar por dor, passar por sofrimento e ver, cara, você vai lendo livros que contam histórias de perseguição em outros países, cara, o povo vê os irmãos morrendo, não param de pregar o evangelho. Coisas pequenininhas assim, em comparação com isso. Gente que a gente ama morrendo. Tem acontecido nos nossos dias a dias e a gente tem se dobrado diante de coisas pequenininhas. E quando as coisas maiores vierem, e quando a sua família for perseguida por acreditar em Deus, e quando você não vai ser mais tentado a pecar, ou você vai negar Jesus ou morre, qual será a nossa resposta? Se dia após o outro temos dito não para Ele, se dia após o outro coisas menores têm feito a gente trocar as coisas dele pelas coisas dos outros. Eu falo da coisa dos outros, eu falo do mal mesmo. Se dia após o outro nós temos negado Jesus às nossas ações, se as nossas obras têm se manifestado e não tem sido a obra de Deus, gente, eu sou ruim mesmo. Eu tenho orado muito, porque eu sei que a resposta para solucionar tudo isso é a manifestação de Deus. E aí que entra o orai, né? Eu queria pedir para os irmãos abrirem em 2 Timóteo. A gente vai ler o versículo 4, do 4 ao 5. Segunda Timóteo, do 4 ao 5. 2 Timóteo 4, do 4 ao 5. Quatro ou 5. Eu vou ler só o 4. Porque eu acho que é o que vai mais caber com a nossa situação. No 2 Timóteo 4 diz: E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Aí vou voltar no 3 aqui. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Cara, isso é real. Quantas igrejas tem pregando uma ideia de que, tipo, Deus faz o que você quiser se você orar? Me dê o dinheiro, e aí eu vou orar para Deus e Deus vai te abençoar. Tem muito lugar em que isso tem sido real. E em todos os lugares tem sido pregado a ideia de que você pode ir com Jesus até um ponto, mas as suas opiniões são mais importantes do que a opinião de Deus. Tem gente que se diz cristão, né? Gente que vive as próprias opiniões dia após o outro, mas eu sou crente, Eu creio no nome de Jesus. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: o que você acredita é o que você faz. E é muito verdade mesmo. Pessoas têm se desviado de Deus dia após o outro. Dia após o outro. Mas nós temos que orar. Orar para que isso não chegue a nós. Na passagem de que Jesus vai ser entregue aos judeus e vai ser julgado, lá em Marcos 14, que a gente leu, que é logo depois, a resposta de Jesus ao momento mais difícil da vida dele, ao momento crucial da história, a resposta dele não foi gritar de raiva, de dor e de medo, foi se prostrar diante do Deus que ele servia e orar, e suar sangue, mas orar, pedindo: Deus, se fosse possível, passa de mim esse cálice. Vocês estão vendo a sinceridade? Ele é o Deus vivo. Tipo assim, ele tem que fazer isso, porque senão a gente não estaria nem aqui hoje. Mas ele é sincero, ele fala: gente, eu não vou esconder de Deus quem eu sou, eu estou morrendo de medo. Eu vou ser crucificado, eu vou ser açoitado, minha carne vai ser arrancada. E ele vai lá e ora. Porque o medo não pode parar quem ora.
Amém? A raiva não para quem ora. A dor não para quem ora. Nenhum sofrimento para quem ora. Porque a manifestação de Deus, que a gente falou no começo, é muito maior do que qualquer coisa que esse mundo possa colocar. Tem um livro que meu pai deu pro meu irmão, que chama Vencendo os Gigantes. E eu li só um pouquinho, ele pega da história de Davi. Cara, que isso? A resposta de Davi, quando vem Golias, daquele tamanho que Golias era, cara, o tamanho das armas dele era maior que eu. Mas a resposta de Davi é: quem é o incircunciso para batalhar contra o exército do Deus vivo? Porque Davi sabia quem Deus era. E quando você sabe quem Deus é, nada pode parar você. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O nosso Deus é o Deus que nos dá força para passar por coisas que para gente que não conhece é impossível passar. Eu vi uma comparação que eu achei muito massa. Se você falar para alguém que está viciado em pornografia, falar para ele: eu vou te dar R$1 milhão se você ficar uma semana sem se masturbar. Aí o cara fala: é óbvio que eu faço. Porque o mundo está sempre te enchendo de prazeres, sempre te enchendo dessas coisas. Mas o que faz você não negar o que você tem? Qual é o seu tesouro mais precioso? Qual é a sua maior riqueza? Que você não nega, nem se for colocado à prova. É Jesus? É Ele? É Ele a sua maior riqueza? É Ele o seu tesouro? É Ele que faz você abandonar tudo para seguir Ele? Se Jesus, é sério, eu faço essa pergunta com seriedade. Se Jesus viesse para cada um de nós hoje e perguntasse: abandona tudo, tudo que você tem, abandona a sua família, que nem Ele pediu para Abraão, abandona o seu dinheiro, que nem Ele falou para os discípulos. Mateus era cobrador de impostos, ele abandonou esse trabalho. Abandona tudo o que você tem e me segue. A nossa resposta hoje seria largar tudo e seguir Ele? Sei que tem muita gente que é casado e Deus não quer separar o casamento, ok? Mas se Deus chamasse você e dissesse: deixa sua família lá em casa e vai trabalhar para mim em qualquer lugar, qual seria a sua resposta? Essa é uma pergunta muito forte para mim, para qualquer pessoa. A gente está muito acomodado. Eu tenho orado para Deus tirar muito egoísmo do meu coração. Mas a nossa resposta seria assim? Seria: eu largo tudo para te seguir? Jesus diz que, eu não lembro a passagem agora, mas ele fala: quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. A gente iria sem olhar para trás, com coragem mesmo. Iria. É difícil, né? É porque eu falo aqui, mas não significa que Deus vai fazer isso, mas eu falo aqui e pra gente não vai acontecer. Mas e se Deus disser isso? Se Deus disser: tá bom, sua vida é top, eu te dei muitas coisas, muitas bênçãos, mas tudo que eu te abençoei é para você usar em outro lugar. Então, pega tudo que você tem, todo o seu dinheiro e investe na igreja, investe nas missões. Óbvio que Deus não vai te obrigar a fazer algo que seja maior do que você possa suportar, porque Ele conhece bem cada um de nós. Mas eu estou questionando essas perguntas para fazer a gente pensar: é realmente Deus o nosso maior tesouro? Nós precisamos orar, porque só a oração e a leitura da palavra de Deus pode santificar o nosso coração, pode nos santificar, pode nos fazer chegar a esse lugar de: beleza, eu vou passar pela cruz. Ok, eu tenho Ele, eu não preciso de mais nada, eu vou sem nada. Jesus subiu o caminho da cruz pelado, não tinha nem roupa. E aí? Nós precisamos orar para que a gente consiga chegar nesse lugar e no dia mal, porque ele vai vir. Em Efésios 6,13 diz que o dia mal, para a gente resistir no dia mal, ou seja, o dia mal existe, está chegando aí, em algum momento ele aparece. E se for amanhã? E se amanhã decretarem uma ordem dizendo que todo cristão deve ser perseguido e morto? E aí? E aí? Você pararia de adorar, meu Deus, você pararia de adorar o seu Deus?
Ou você negaria o seu Deus e morreria? E aí? É a sua vida o principal? Quando Paulo diz que para mim o viver é isso mesmo. Quando Paulo diz isso, é porque ele conhece o Deus que ele serve. E se nós sabemos que não faríamos isso, se a nossa resposta realmente fosse não, eu paro de adorar Jesus porque eu não tenho força para morrer e largar tudo. Se a nossa resposta é que a nossa vida é mais valiosa do que o Deus que a gente serve, que quer nos dar a vida eterna, e tudo bem se for. Nós somos ruins, nós somos falhos mesmo. Mas nossa resposta deve ser orar. Porque ele nos deu certeza que o dia mal virá. Coisas ruins a gente vai passar. E quando essa hora chegar, e aí? Quem somos nós? Somos joio ou trigo? Somos igreja verdadeira, coluna e firmeza da verdade? Ou somos mais um no meio do povo? Somos verdadeiramente cristãos? Ou nós dizemos ser cristãos? Nós amamos o nosso Deus? Ou não amamos na verdade? Eu gosto muito falando sobre isso agora, mas Pedro, depois de negar Jesus 3 vezes, Jesus vai falar com ele, não é? Aí ele pergunta, tu me amas? Ele responde, o senhor sabe. O senhor sabe. Porque Pedro estava ferido. Estava ferido, ele sabia que não amava Jesus, o quanto que ele achava que ele amava, ele não amava mesmo. E Jesus afirma para ele que ele vai morrer crucificado, dizendo que algum dia ele ia chegar no amor de verdade, no amor ágape que Deus quer oferecer para cada um de nós. Que um dia ele ia chegar. Que ele ia passar por coisas, mas esse dia ia chegar. Essa é a certeza que Deus quer nos dar. Pode ser que agora nós não tenhamos tanto amor por Deus. Mas tudo bem. O primeiro ponto é reconhecer isso. Segundo, aceitar. Terceiro, orar. Porque é Ele que vai nos levar para esse lugar. Nós não podemos fazer nada sem Ele. Ele é a videira que nos dá vida. E quando esse amor por Ele chegar, eu sei que vai doer, mas se um dia for necessário, eu sei que se eu tiver amor por Ele, quando esse dia chegar, eu sei que eu vou poder morrer sorrindo, porque eu amei o meu Deus. E eu sei que na hora que meus olhos fecharem e eu der meu último suspiro, onde eu vou acordar é nos braços dele. É Ele me segurando. Essa é a certeza que Deus quer nos dar. Eu quero terminar lendo Efésios 2:10. Quando todo mundo achar, eu quero um amém. Todo mundo conseguiu achar? Oh, glória a Deus. Efésios 2:10 diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Eu vou orar e aí a gente pode terminar o culto. Aí eu vou passar para o irmão Nilton agora, porque eu descobri que eu tenho que passar para ele. Pai do céu, Senhor, como humildes e sinceros, reconhecemos, Pai, quem nós somos, quem eu sou diante de Ti. Pai, quando o dia chegar, eu não quero ser joio, Pai. Eu não quero negar Seu nome. Eu quero verdadeiramente, Pai, ser trigo Seu. Aguentar o que tiver que passar, mas amar o Senhor de verdade. E eu sei que é difícil. Eu sei que dói. Mas me ensina a Te amar de verdade. Ensina cada um de nós a Te amar, Senhor. Ensina cada um de nós, Pai, a Te amar de verdade. Ensina, Pai, cada um de nós, Pai, a trocar os prazeres deste mundo, Pai, pelas coisas
que o Senhor quer nos dar, pelos deleites que existem na tua presença, pela plenitude de alegria que o Senhor quer nos dar. Que venhamos a conhecer o Senhor dia após dia, conhecer de verdade. E pelo conhecimento do Senhor, te amar de verdade. Obrigado, Jesus, por nos amar. Obrigado pela oportunidade de pregar. Que o Senhor venha abençoar cada um de nós. E que venhamos ter uma semana abençoada. No nome de Jesus, Pai. Amém. Que o Senhor nosso Deus seja louvado através da vida do Caleb e de sua família. Tem muitos irmãos aqui que conhecem o Caleb desde criança, como ele disse, né? E eu sou uma dessas pessoas. E nos enche alegria, né, Fran? Esse amor que ele tem pela obra do Senhor, né? Esse entusiasmo, e tem sido contagiante para quem está perto, né? Quando ele trouxe o tema aqui, né, sobre a tentação de Jesus, isso revela para nós sobre a natureza humana de Cristo também, né? E tudo o que ele suportou. E também é necessário, eu queria só trazer à memória dos irmãos, que às vezes a gente olha para tudo o que Cristo fez, né? E a gente acaba um pouco que esquecendo dessa parte humana que ele era, né? Dessa humanidade dele. De modo que a Bíblia nos fala que tudo o que Jesus operou aqui, enquanto ele esteve aqui, foi pelo poder do Espírito Santo. Ele não fez meramente porque ele era o Cristo, que ele foi concebido pelo Espírito Santo, mas ele era a carne como você e eu. Isso a gente pode identificar em Atos 10:38, que diz assim, ó: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus, então, andou toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Então, essa obediência dele ao Pai, né, que ele teve, hoje nos habilita a também operarmos milagres. E ele falou, né, que vocês farão milagres maiores do que eu, será através do poder do Espírito Santo. Então, tudo que Jesus fez foi pelo poder do Espírito Santo. De modo que ele se tornou, a Bíblia nos revela isso em Hebreus 4:15, de modo que ele se tornou o nosso sumo sacerdote. Diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Esse é Jesus Cristo. Amém? Amém. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor na vida do Caleb, da sua família e dos irmãos também. Tá? Esse é o trabalho dos embaixadores. Nós temos 5 ideais e a expectativa disso é que possa sair pregadores como Caleb, como Josué, Tiago, Guilherme, Danilo, né? O Renan, Breno, todos que estão aqui. A gente conhece relatos de embaixada ali no Rio de Janeiro, que lá é muito forte, né? De muitos pastores recebeu o chamado para pastorear através da organização Embaixadores do Rei. E nós temos 5 ideais: oração, estudo da Bíblia, missão, mordomia e serviço real. Tá? E esse é um trabalho que a gente realiza, a gente se coloca à disposição do Senhor, né? Para ser apenas uma ferramenta na mão de Deus. Bom? Chamar o irmão Zé Fernando, que aí ele faz o encerramento aqui da igreja, aliás. Quando o pastor não está, ele que é a nossa autoridade eclesiástica. Vou passar a palavra para ele. Amém, meus irmãos? Muito obrigado, embaixador Caleb. Deus abençoe, tá? Grandemente. Obrigado também à família aí da Júlia, que nos visita, as irmãs, as amigas, né? Amigas. É a sua avó? Tá? É uma alegria tê-los aqui conosco, tá bom? Amados irmãos, foi uma noite emocionante para mim, que conheci o Caleb criança, né? Sempre carrego ele no táxi aí, a gente conversa muito, ele faz muita pergunta, né, sobre a palavra de Deus, sobre como fazer. É muito bom ter essa expectativa com esse jovem, e ele trazer uma palavra maravilhosa desse aí. A gente só tem motivo para agradecer a Deus. E
agradecer a Deus e também pedir oração em todos os momentos, porque está escrito na palavra de Deus, orai sem cessar. E orar por esses jovens aí é muito bom. Mas vamos ficar de pé, não vi nenhuma hora ninguém pedir para ficar de pé, mas vamos orar e encerrar nosso culto. Ó maravilhoso Deus e Pai amado, é no nome puro e santo de Jesus Cristo que nós colocamos mais uma vez as nossas vidas na sua presença, ó Pai, para te agradecer por esse privilégio que nós temos, ó Deus, de ouvir a tua palavra, de assistir esse culto maravilhoso, que eu tenho certeza que ninguém vai sair daqui conforme adentrou, mas vai sair com o coração cheio da presença do Senhor. Pai, leve cada um em paz para os seus lares, ó Deus. Proteja, guarda, dê uma boa semana, ó Deus, e que possam estar pensando nessa palavra ouvida aqui, que o Santo Espírito do Senhor possa trabalhar cada coração. Muito obrigado pela vida de cada irmão aqui, muito obrigado pela vida dos visitantes, e também pelo irmão Ademir, pelo irmão João, que o Senhor toma cada um nas tuas mãos, ó Deus. Pai, fique conosco, pois essa é a minha oração que eu a faço agradecido no nome santo de Jesus. Amém, Senhor.